e na coruna, e na coruna, e na Boa noite, São Paulo, boa noite, Brasil, boa noite, Mãe Terra, boa noite, Universo, boa noite, meu amigo, minha amiga, você que aceitou estar aqui conosco em mais um programa da aldeia. Que o meu Cristo pessoal saúde o teu Cristo pessoal e que juntos possamos crescer, nos iluminar e aprender a cada momento o caminho da nossa cura e da nossa evolução. Muito bem, hoje é segunda-feira, né? Começamos então agora aqui o nosso segundo semestre, né? Já para valer, né? Muita gente já está de férias, algumas pessoas viajando, as crianças estão dando aquela descansada, aqueles que estão na faculdade, etc. E a vida continua. Então, como é segunda-feira, dá uma fechadinha no teu olho agora, inspira devagar e profundamente, entrando no seu coração, e vamos buscar as energias regentes da segunda-feira, o segundo raio dourado, amor, sabedoria, pedindo aos queridos mestres Confúcio, Arcanjo Jofiel e Constância que possam dispensar sobre todos nós que estamos aqui em sintonia com o programa da aldeia a sagrada energia dourada do amor, sabedoria, para que ele penetre pelo nosso corpo mental, o nosso corpo emocional, o nosso corpo etérico, penetre pelo canal interior aqui no chakra da coroa e desça por dentro de cada um de nós, vindo parar dourado do amor sabedoria em nosso coração, na bendita e sagrada chama trina. E nos traga esta consciência do amor sabedoria para que ele guie a nossa semana com paz, com harmonia e com equilíbrio. Muito bem, meu lindo, minha linda, aqui é o Irineu de Liberale que estamos falando. Viemos no final de semana de um curso de Reiki muito gostoso, onde de novo pudemos exercitar a prática dessa energia sagrada do Reiki, das principais energias que nós temos no planeta, talvez a principal energia que a espiritualidade doou para o ser humano, é uma energia cósmica, onde sabemos que o povo das estrelas se utiliza muito do Reiki nos seus processos de cura, nos seus processos de doação, de transmutação. Bom, o mundo continua do jeito que estava na semana passada, com algumas outras coisas acontecendo, então a dúvida, o pipocar das emoções desencontradas que bate na mente e no coração de muitos e muitos e muitos seres igual a mim e você, homens e mulheres que estão aqui. As pessoas com uma dificuldade enorme de encontrar um sentido daquilo que estão fazendo, qual é o propósito adequado, porque a situação, se a gente for analisar de uma maneira um pouquinho mais profunda, vira uma verdadeira parafernália no sentido das emoções, dos sentimentos e dos propósitos. Durante muito tempo, nós ficamos aqui na Terra vivendo uma história de trabalhar para pagar a prestação, a dívida, ou se esforçar para trabalhar para tentar ter um patrimônio, ou muitos, usando de atitudes que talvez não sejam tão da ética para conseguir valores da matéria. E esses valores que não são da ética criaram um processo de manipulação na humanidade.
E nós ficamos presos a isso, às sociedades, às instituições, aos governos, à política. E o ser humano foi ficando cada vez mais pequenininho, oprimido, amassado por um sistema cruel em que se procura sempre o lucro sobre qualquer outra coisa que não seja o meu lucro pessoal e bem comum, e a essência divina que eu, você e todos nós somos, ficou num plano desrespeitosamente inadequado, porque em nome do poder da grana, do lucro, do vencer, de ser mais esperto, nós esquecemos as coisas mais importantes para o caminho evolutivo. O que aconteceu com tantos? Com muitos? Se acovardaram. Ou eu vou usar uma palavra um pouco mais adequada para não ficar pesado. Eu acredito que as pessoas se acomodaram. Então, o que nós vamos discorrer um pouquinho hoje é sobre uma pequena história nossa humana que eu chamo de acomodação e preguiça que nos tira do caminho da evolução. Acomodação e preguiça que nos tira do caminho da evolução. Nós verdadeiramente nos acomodamos a um sistema, como se nós não tivéssemos recursos para lutar, para enfrentar, para sair. E aí vem a história pessoal que cada um traz, aí vem o conjunto das emoções. Me lembra, a gente tem um livro que escreveu, que a gente fala Matrix Emocional, memórias e arquivos de vidas passadas, como influenciam a gente. Isso está tudo aqui nesse campo de cada um de nós. Então veja, quando a gente fala do processo de acomodação, quantas pessoas estão acomodadas? Você se sente acomodado? Como é que é? Você se sente com o dinamismo adequado para se enfrentar e transformar as coisas que não estão adequadas no seu caminho? Não é saindo brigando e dando porrada em todo mundo, como falava aquele personagem lá, do Cacete Planeta, que ia dar porrada, não lembro o nome lá, que acho que era, não era o Madureira, não era um outro lá, ou era o Penha, não importa, eu não lembro mais, tá? Lá, questão de 15, 20 anos atrás, não é isso. Acomodação, a gente poderia entender que é uma atitude pela qual os esquemas de ação e de pensamento se modificam em contato com o objetivo. É como se a acomodação me deixasse paralisado diante das ações que eu tenho que ter. Porque a acomodação pode ser até de uma maneira espontânea, por qualquer situação que seja. No caso que eu tenha que tratar de um esquema, às vezes automatizado, né? Lembra a produção industrial, né? Que é tudo feito em sequência. Mas a acomodação também pode ser voluntária, dirigida e refletida. A acomodação, ela pode ser voluntária. Eu optei por me acomodar porque eu não quero enfrentar isso. Eu não quero olhar para mim, eu não quero olhar para as minhas emoções. Eu não quero olhar para minhas certas situações porque eu vou ter que tomar atitudes novas. E eu quero ficar no meu velho. Eu quero ficar na minha acomodação e na minha preguiça e que se dane se eu não tiver uma evolução. Pelo menos eu estou no meu quieto aqui, é meu cantinho quieto, eu estou escondido. Mas existe uma acomodação dirigida da sociedade em si. Essa que é perigosa.
O sistema faz com que a gente se acomode. E a gente às vezes não encontra recursos em nós, força moral, força espiritual, energia interior, para falar, mas espera, isso não está bom, isso não está justo. E a gente vai muitas vezes com aquela música, se não me engano, do Zé Geraldo, ei, povo marcado, vida de gado, povo feliz. Então, a gente começa na nossa infância a viver um processo muito parecido, ou muito inadequado da acomodação, porque, olha assim, a criança, às vezes, não consegue assimilar um novo estímulo pelo próprio processo da dinâmica familiar. Então, ela não desenvolve, ou as pessoas que estão conosco, estavam conosco, não nos ajudaram a desenvolver uma estrutura cognitiva que assimile uma nova informação, para que isso me dê um impulso, para que eu tenha determinadas novas funções de pensamento e de ações, para que eu encontre então um novo estímulo de continuar seguindo em frente. Isso acontece junto com a minha criança interior, quando de repente a própria família, mamãe e papai, são pessoas acomodadas e me mantêm acomodado para que eu não dê muito trabalho. Entende? Estar acomodado, eu entendo, no meu ponto de vista, é como se tentar manter uma zona de conforto. E a zona de conforto, que é gostoso, para mim a zona de conforto mais gostosa, vou falar da minha zona de conforto, do Irineu. Vocês sabem que eu gosto de futebol, eu amo futebol. Eu assisto até o jogo do Corinthians. Eu sou palmeirense. Mas o que é uma zona de conforto para mim? Eu sentado em casa, no meu sofá, com os pés no puff, assistindo o Palmeiras ganhar do Corinthians, ganhar do Flamengo. Para mim é uma zona de conforto. Ela é desconforto quando o meu time perde. Agora falando sério. A zona de conforto, entenda? Ele é um estado cômodo que eu procuro manter. Mas a zona de conforto, se não for para um momento de lazer e de descanso, que é importante eu ter a zona de conforto, então quando eu brinco no futebol, eu estou naquele momento, eu desliguei da vida, eu devo ter feito minhas atividades, eu trabalho bastante, quem me conhece sabe, sou uma pessoa intensa naquilo que eu faço, aquelas então tem 2 horas, vou assistir minha partida de futebol que eu gosto, ou vou pegar um filme e uma série. Eu quero ficar 1h30, 2 horas quieto, para poder reciclar, distrair a mente, porque eu fiquei o tempo inteiro, devido ao meu trabalho, envolto com o problema das pessoas. Energias, dificuldades, dores, machucados. Então agora é o momento que eu quero deixar a minha mente blindada. E então isso é uma zona de conforto, eu me dou um estado cômodo. Mas esse estado cômodo que eu posso me dar volta e meia, às vezes, se eu mantenho ele permanente para mim, ele não traz nenhum tipo de aprendizado de crescimento. Como é que você age perante as coisas da vida? Provavelmente você tem situações da sua vida pessoal que poderiam estar melhores. Talvez tenham situações da tua vida emocional que poderiam estar melhores. Desde que você se disponha a estar olhando para as emoções e entendê-las, por que elas existem e por que de repente elas tiram a sua ação, te dão essa sensação de incomodação e preguiça para que você não haja, mas você também pode estar numa situação de zona de conforto no teu trabalho. Sem um crescimento, sem uma evolução, só aceitando o salário do dia 5, dia 30, sei lá quando que é. Por que eu ajo assim? Veja, o ser humano que busca a zona de conforto, ele tende a repetir hábitos.
ser humano que está na zona de conforto, ele repete sempre os mesmos hábitos. Por que eu faço assim? Eu repito os mesmos hábitos. Porque provavelmente eu tenho algum valor aqui dentro de mim. Algum valor que diz que talvez eu não deva fazer diferente. Ou eu não mereça fazer diferente. Ou é perigoso fazer diferente, porque o sistema é tão duro, tão cruel. E não estou falando no sistema para você bater de frente. Eu estou falando para você fazer sua parte para sair da manipulação. O que é de fato sair de uma acomodação? Ou da preguiça que ela tem? É criar um sistema de movimento novo, onde eu olho aquilo que está na minha vida e reflito a partir do meu ser interior. Que atitudes novas eu posso tomar para criar uma nova realidade? O acomodado e preguiçoso tem sempre a mesma realidade. E nessa realidade, isso não há evolução. E o universo está fazendo assim, ó. Cresça, movimente, crie novas realidades, crie novas condições, desenvolva o teu potencial, use a tua inteligência, use o teu bom senso, use tudo aquilo que você tem. E que você de repente adormeceu, porque olha, a realidade de uma pessoa que é acomodada, ela não demonstra uma visão a longo prazo. Ela olha o mundo como se o mundo terminasse aqui. Sim, não tem uma visão a longo prazo. O acomodado, dificilmente, ele tem objetivos maiores do que a preguiça e a zona de conforto. Um acomodado não tem metas. E como é importante ter meta. Como é importante ter meta. Nem tem um propósito de vida definido. Ah, como tá bom. É como Deus quer. Muita coisa acontece como Deus quer. Vamos brincar assim, usando essa palavra. Como Deus quer que a gente... Só que eu sou ser atuante e vivo, transformador da minha realidade, do meu destino. O acomodado, ele não vai falar sobre o futuro. E não demonstra muita importância com esse processo do futuro e da evolução. Você se vê, ou você conhece pessoas próximas a isso, ou você percebe que por acaso tem um pequeno lado seu que está vivendo nesse padrão. Se for, minha querida, meu querido, dá uma olhada para isso. Não sustente um karma. Você veio aqui para criar movimentos. A vida, como a gente aprende nos trabalhos, cursos da aldeia, com a nossa sagrada espiritualidade, a vida é eterno movimento. Como a gente fala porque aprendeu com a espiritualidade. A vida é uma experiência de Deus. E se você está acomodado e com preguiça, você está parado, evitando viver a experiência de Deus. Então você vive para quê? Para se esconder da tua realidade de evolução? Reflita sobre isso. Estamos falando de uma coisa que é extremamente séria e importante. Porque nós estamos falando do nosso destino, nós estamos falando do nosso caminho de crescimento, desenvolvimento, de abertura, de ampliação de mente, de expansão do cardíaco, do coração, para que a gente possa atingir cada vez mais metas confiáveis de centramento, de equilíbrio, de paz. Quantas pessoas que a gente encontra no nosso caminho têm o chamado comodismo social? O que seria o comodismo social? Eu entendo, não sei se a minha explicação é a meu entender. O comodismo social são alguns hábitos, eles se tornam estereotipados, rotineiros, sempre perseguidos. Eles são os cômodos do meu dia a dia. Sabe, eu sempre faço a mesma coisa.
Eu vivi uma história que eu conto da minha família, do meu pai, que Deus o tenha, na dimensão que ele está, com o meu desejo de coração e de gratidão por ele ser meu pai. Mas ele nasceu em 1912. Então ele tem um padrão cristalizado pelos valores da educação. Quem educou meu pai foi a nona que nasceu, porque ele era pequenininho quando a mãe dele faleceu. Então meu pai foi da nona italiana, polenteira, né? Que veio para o Brasil, não falava praticamente português. Que 1870, por aí que ela nasceu, e ela foi a pessoa que cuidou do meu pai. Então veja, meu pai, para se sentir seguro em algumas coisas, eu nunca esqueço duas coisas que aconteceram na minha infância. O meu pai, ele usava sempre um dentifrício, né? Uma pasta, um creme dental, chamado Colinos, que depois a Colgate comprou. Era sempre Colinos. Não existia outra marca. E ele usava sempre o sabonete Palmolive. Acabou. A vida inteira do meu pai foi Colinos, até depois a Colgate comprar, que sumiu. Depois virou, parece que Sorriso, se não me engano. E o sabonete Palmolive. Só. Na minha vida inteira, na infância, eu escovei dente até ficar quase que adulto. Saí de casa com 21 anos. Era Colinos e Palmolive. Aí quando eu saí, eu descobri que tinha outras marcas. Aí eu podia optar outras marcas. Porque eu nunca me preocupei no mercado comprar. Quem comprava era ele ou minha mãe. Então veja, isso é um valor? Será que ele não poderia? Não, não conseguia. Ele estava acomodado porque aquilo era um preço que ele podia pagar dentro de um recurso financeiro pequeno que ele tinha, de um salário pequeno de aposentado, depois dos meus 12, 13 anos, quando ele se aposentou. Então veja, pessoal, são pequenas coisinhas que acontecem. Então, o comodismo social, ele, no fundo, ele quer, não é o caso do meu pai nesse caso, mas ele quer que alguém faça as coisas por mim. E se eu não começar a fazer por mim, se eu não tomar atitudes novas, eu não vou fazer diferença na vida. Daqui a pouco você vai partir e eu também. Pode ser daqui a pouco, pode ser 5 anos, 20 anos, 30 anos, não importa o tempo. Daqui a pouco a gente está partindo. O que você vai deixar aqui plantado de você? Ah, era difícil. Sabe o que é? O meu benê, a minha mãe, o meu pai, o meu patrão, os meus amigos. As pessoas me criticavam quando eu tentava quebrar um pouco o sistema, fazer alguma coisa nova. E eu, sabe, eu não quis. Não. Para você fazer diferença, não tem que discutir com ninguém, não tem que brigar com ninguém. São as atitudes pessoais interiores. Eu não estou falando você sair na rua, na Paulista, com uma bandeira vermelha, uma bandeira brasileira, e protestar contra A ou B. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de uma atitude interior. Interior para você acomodar e adequar a tua vida de uma maneira que seja mais positiva. Que você se sinta evoluindo, crescendo, desenvolvendo novos comportamentos, olhando a tua vida de uma maneira adequada para que você crie uma nova estrutura, para que você esteja inteiro e se sinta participando do processo evolutivo da vida no universo. Você se sente evoluindo com o planeta Terra, ele está evoluindo. A nossa querida Mãe Terra, Pachamama, Gaia, Rosa Dourada, está subindo para a 5ª dimensão. Você se sente subindo com ela para a 5ª dimensão? Como é que é a ver? Como é que você olha isso para você? Não escutei, desculpa. Novas atitudes. A busca do entendimento de quem eu sou. Ter a coragem de olhar para mim. De rever hábitos cristalizados. Ter a coragem de se enfrentar.
e olhar aquilo que eu faço que não está adequado no sentido de um bem comum, ou às vezes até no sentido de uma ética que sirva para todos. Como está o teu movimento evolutivo? O tema de hoje, acomodação e a preguiça, nos tira a evolução. Como está o teu movimento de evolução? Vamos falar um pouquinho dessa coisinha chamada preguiça. Tem um bicho preguiça também, que a gente sabe, né? Que ele fica lá na árvore e fica assim. Cara, você passa por ele e nem liga para você. No máximo ele faz assim, ó. E fica. É o bicho preguiça. Claro que é bom ter uma preguiça, que gostoso uma preguiça depois que a gente tá, por exemplo, um sexo gostoso daquela coisa de preguiça, como é bom esse momento da preguiça, né? Ou quando você realiza uma ação bacana, você fez uma coisa legal, fala, cansei, mas agora eu vou ficar quieto, eu vou descansar. Não é essa preguiça que eu estou falando. É aquela preguiça que a acomodação está junto, que a irmã siamesa. A preguiça, a acomodação e a preguiça. A preguiça acaba sendo, para nós, de uma certa maneira, uma atividade, uma atitude de um ócio, né? Diante das coisas que eu tenho que fazer. Então, às vezes, eu posso ter uma folga do trabalho formal ou mesmo evitar alguma tarefa que não querendo realizar naquele momento. Ó, legal. Às vezes é bom fazer isso. Dá um tempo, hoje eu estou com os picuá entupecidos, eu vou ficar no meu canto quietinho. Mas a preguiça pode ser passageira, porque ela pode estar relacionada a um cansaço de um excesso de atividade. Mas não é essa preguiça que eu estou falando. Qual é a preguiça? Ó, para aqueles que estão no campo da psicologia, tem uma definição interessante de preguiça. Ela pode ter alguns significados bastante amplos. Pode ser uma falta de disposição, até crônica em alguns momentos, para realizar até mesmo atividades que você gosta. Sair do sofá. Sabe, dar um pulo na farmácia ou no mercado, né? Ou dar uma volta no quarteirão. Ela também é um sintoma de uma condição de saúde mental. A preguiça como sintoma de saúde mental. Um sinal de insatisfação com a vida. Uma aversão contínua à disciplina e compromisso, entre outras tantas coisas. Então veja, falamos uma palavra-chave chamada disciplina, que para o Irineu, Irineu, sou eu, é o maior desafio da minha vida é ter disciplina. Não sei se é para você, para mim é. Por quê? Porque eu sou acomodado e preguiçoso. Porém, como eu sou uma pessoa que tenho e busco sustentar a disciplina, a acomodação e a preguiça raramente tomam conta de mim. Eu criei o meu sistema. Eu criei um sistema. E para mim ele funciona. Trabalho bastante, o dia inteiro lotado, atividades no final de semana, aldeia, cursos, final de semana reiki. Daqui a pouco vai ter o ritual da ayahuasca. Dia 21, esqueça, dia 21 tem o sagrado feminino masculino. Domingo, dia 21. Mais um módulo, quero convidar quem quiser, o módulo sagrado masculino e feminino. Cada módulo tem sua vida específica, é um domingo inteiro. A gente fala do equilíbrio entre as polaridades masculina e feminina, do homem e da mulher, e tem sido extremamente interessante
extremamente evolutivo o conteúdo programático que nós temos ali. Então, quem quiser aí também outra coisa, dia 27, ritual de cura e libertação da Sagrada Ayahuasca. Dia 27, Araçariguama, as inscrições já estão abertas, você encontra no site da aldeia, também o Sagrado Masculino e Feminino, você encontra, e se você estiver disponível, venha conosco, porque são 2 movimentos que nós fazemos para levar iluminação, aprendizado e o movimento necessário. Mas eu estava falando então da disciplina. A disciplina, no meu caso, me ajuda a combater a preguiça e a acomodação. E você tem a disciplina adequada para pegar a tua vida e assumir os comprometimentos que você deveria para o teu crescimento? Para você estar mais inteiro, se sentindo mais adequado consigo, com seus valores, com a sua proposta de vida? Como é que você lida com isso? Praticar o livre-arbítrio, minha querida e meu querido, é a cada dia fazer novas escolhas. Se eu escolho sempre o mesmo, começo a ficar estacionado. E se é sempre, sempre, sempre o mesmo, eu estou na acomodação. E se eu tenho a preguiça mental de tentar ousar, de tentar enfrentar as novidades para que ela nos traga um recurso novo? Eu lembro que eu falava essa semana com pessoas. Eu tive na vida o meu avô paterno, pai do meu pai, e a minha avó materna, mãe da minha mãe. Os outros 2 eu não conheci. Quando eu nasci, eles já não estavam mais aqui. Então, o meu avô Valentim, pai do meu pai, e minha avó Maria, mãe da minha mãe. Os 2, numa diferença de 3 anos, tiveram câncer, região do estômago. E os 2 vieram a óbito. Sofrimento muito triste foi. Eu lembro, era a pré-adolescente para adolescente, eu vivi, fui no enterro dos 2 e vi os 2 murchando a cada dia. Naquele tempo, o câncer representava morte. Hoje eu tenho aqui no consultório 6 ou 7 pessoas que já tiveram câncer, então saudáveis, porque hoje já tem cura. Então veja, eu estou falando de evolução. Tudo, a medicina evoluiu maravilhosamente bem. Se você pegar essa área que eu trabalho, do autoconhecimento, da psicoterapia, da psicologia, quando começou a psicanálise com o Dr. Freud, era uma coisa mais densa, mais pesada. Depois de Jung, Moreno, Reich, Adler e tantos outros que chegaram, depois da psicologia transpessoal em 1975, que abriu um novo caminho para a espiritualidade, quanta coisa nova chegou. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Vamos pegar. Há 30 anos atrás eu ia numa agência bancária que tinha aqui na Avenida Lise Vasconcelos. Era Banco Nacional. Lembra do Banco Nacional? Que depois quem que pegou o Nacional foi o Itaú, né? Acho que foi o Itaú que pegou, já não lembro mais. Né? E eu chegava lá, eu ia descontar um cheque, eu chegava com o cheque, assinava lá na frente. O caixa, eu nunca esqueço daquele caixa do rapaz Moreno, muito simpático, eu fiquei amigo dele. Ele ia lá num grossário grande de coisas, buscava a ficha do Irineu de Liberale. Vamos supor, eu tinha 1.000 de saldo, eu tinha com cheque de 500, ele anotava a lápis, na caneta, quer dizer, menos 500, então eu só tinha 500 e ele me pagava o cheque, claro que conferindo a assinatura. Se você tem menos de 30 anos, você nunca pegou isso. Tudo está informatizado. Então veja a evolução que a informática trouxe para facilitar a vida. Então veja, tudo está ligado a um processo enorme evolutivo. E por que eu, ser humano, paro
na minha mente, na minha acomodação, na minha preguiça, e não me dou a oportunidade de estar me reciclando. Eu continuo, às vezes, muitos de nós se escondendo dos meus próprios sentimentos, não querendo ter um enfrentamento daquilo que eu sou. Talvez eu volte aqui para repetir toda a minha história, que eu não estou conseguindo concluí-la. Eu não estou conseguindo fazê-la seguir adiante. Eu não estou conseguindo fazer com que ela desenvolva um novo caminho. E por que eu reencarnei, então? Para comer sushi, sashimi? Para comer churrasco ou beber meia dúzia de 10 cervejas no sábado? Eu acho que é muito pouco. Eu acredito que o propósito da vida, da reencarnação, tem um sentido muito mais amplo do que isso que eu estou falando. Por isso, meu querido, minha querida, dá uma olhadinha. Se o teu processo de acomodação e de preguiça não está trazendo algum impacto para que a tua vida fique parada. Porque o universo está fazendo assim, ó, batendo na porta da nossa alma e dizendo: desperte, se coloque em ampla atividade e dê a chance para que você possa aproveitar o momento evolutivo, crescer e se libertar das necessárias reencarnações kármicas que todos nós estamos vivendo aqui no planeta. Este é o programa da Aldeia. Agradeço a você. Se você quiser, na quinta-feira, Roda de Cura aqui no bairro de Ipiranga, às 8 horas da noite. Agradeço o seu carinho, a sua presença. Um beijo no coração. Boa noite, São Paulo. Boa noite, Brasil. Boa noite, Mãe Terra. Boa noite, Universo. Saiba mais sobre os nossos rituais de ayahuasca, cursos de xamanismo e rodas de cura. Acesse o site www.aldeiarosadourada.org.br.